Sabe aquela preocupação com o dinheiro que às vezes tira o sono? Pois é um sentimento que quase todo mundo conhece. Mas e se o custo dessa preocupação fosse muito, mas muito maior do que a gente imagina? É isso que a gente vai investigar hoje: a psicologia e a economia por trás do estresse financeiro. Vamos descobrir qual é o seu custo real. E olha, é surpreendente. E tudo começa com uma pergunta que parece um quebra-cabeça. Por que pessoas inteligentes, super racionais, acabam tomando decisões com o próprio dinheiro que, bem, não parecem nada racionais? A resposta para isso não é nada óbvia. Para chegar nela, a gente precisa olhar para duas formas completamente diferentes de enxergar o mundo das finanças. Pensa assim, para entender nossas finanças, a gente tinha dois mapas. De um lado, o mapa antigo, da economia tradicional, que dizia que a gente age como calculadoras, sempre lógicas. Do outro lado, tem o novo mapa, o da psicologia, que nos vê como realmente somos. Seres humanos, cheios de emoções, vieses, imperfeições. É justamente no choque entre esses dois mundos que a gente começa a encontrar as respostas. Ok, então, para a gente entender esse novo mapa, primeiro a gente precisa dar uma olhada bem de perto no mapa antigo. Vamos montar as peças desse quebra-cabeça da racionalidade. Esse mapa antigo nos mostrava um mundo que parecia perfeito, onde tudo se encaixava na mais pura lógica. E essa ideia, essa teoria, dominou a forma como se pensava em economia por décadas. Por muito, muito tempo, esse foi o modelo padrão. A tal da teoria econômica neoclássica. Ela nos deu um mapa super elegante do mundo financeiro, um lugar onde cada decisão seria baseada em lógica pura, com informações perfeitas e todo mundo agindo de forma previsível. Parecia fazer todo o sentido. Só que tinha um problema. Esse mapa, tão bonito na teoria, não batia com a realidade. Ele não conseguia explicar umas coisas bem estranhas que aconteciam no mercado de verdade. Tipo, se todo mundo é tão racional, por que as pessoas compram e vendem ações o tempo todo? Por que os mercados são essa montanha-russa de sobe e desce? Essas perguntas eram as rachadoras que começaram a aparecer no mapa antigo, mostrando que faltava alguma peça. E foram justamente essas rachaduras que abriram a porta para uma nova forma de pensar. Uma perspectiva que finalmente colocava o ser humano, com todas as suas complexidades, no centro de tudo. E aí entra em cena a psicologia. E essa revolução não aconteceu do dia para a noite, não. Dá para ver direitinho a linha do tempo. Tudo começou lá em 1979, com dois psicólogos, Kahneman e Tversky, e a sua teoria da perspectiva. Eles mostraram que a gente não toma decisões baseadas em lógica pura, mas sim a partir de um ponto de referência. E essa ideia, que veio da psicologia, foi tão poderosa que anos depois rendeu um prêmio Nobel de Economia. Isso mudou o jogo para sempre. A primeira grande descoberta foi sobre a nossa relação com o risco. Ela não é nada simples ou consistente. Por exemplo, a gente tende a arriscar muito mais para evitar uma perda do que para conseguir um ganho do mesmo valor. Ou seja, o nosso ponto de partida emocional muda completamente as regras do jogo. Depois veio o conceito de contabilidade mental. Sabe aquela ideia de que dinheiro é tudo igual? Então, na nossa cabeça, não é bem assim. O dinheiro que vem de um bônus no trabalho parece diferente daquele dinheirinho suado guardado para a aposentadoria. A gente cria gavetas, contas mentais e não mistura as coisas, mesmo que no fim das contas um real seja sempre um real. E o terceiro pilar dessa nova visão é algo que pode ser o nosso pior inimigo: o excesso de confiança. A gente tende a achar que sabe mais do que realmente sabe, que as nossas chances de sucesso são maiores do que são. E esse otimismo todo, muitas vezes, nos leva a tomar decisões financeiras bem ruins. Ok, com essas ideias da psicologia em mente, agora vamos focar em uma emoção específica que todo mundo conhece muito bem: o estresse. Como é que ele funciona no mundo real, na prática? Um estudo muito interessante nos ajuda a colocar isso sob o microscópio. Para entender isso, nossa história vai lá para o Peru. Lá, pesquisadores observaram um grupo de empreendedores durante um período de muita instabilidade política e social. Foi basicamente um laboratório da vida real, perfeito para medir o impacto do estresse financeiro quando o futuro parece totalmente incerto. Mas como é que se mede um sentimento como o estresse? Bom, os pesquisadores foram espertos. Eles criaram uma escala, com perguntas diretas como estas. Coisas como: a preocupação com dinheiro me deixa menos produtivo? Perguntas que transformam um sentimento, uma angústia, em dados que a gente pode medir e analisar. E esse estresse, agora medido, não fica só na cabeça, né? Ele se manifesta de várias formas no dia a dia de um jeito que muita gente talvez até reconheça.
Afeta o sono, o humor, a saúde física. Pode até fazer a gente se isolar para não gastar dinheiro ou tomar decisões por impulso. Não é algo abstrato, é bem real. Certo. Então o estresse é real e a gente consegue até medir. Mas por que algumas pessoas parecem conseguir lidar com ele e sair do outro lado enquanto outras ficam presas? Um modelo econômico muito interessante nos ajuda a entender isso, dividindo as pessoas em dois grupos, o ingênuo e o sofisticado. E a diferença entre eles pode mudar tudo. E a diferença crucial entre esses dois grupos se resume a uma única coisa: a percepção sobre o futuro. O grupo sofisticado entende que guardar dinheiro hoje é, na verdade, comprar tranquilidade para amanhã. Eles veem essa conexão. Já o grupo ingênuo não faz essa ligação. E essa pequena diferença de perspectiva tem consequências gigantescas. Para o grupo ingênuo, isso cria um círculo vicioso perigoso, uma verdadeira armadilha. Funciona assim: ter pouco dinheiro causa estresse. Esse estresse consome a nossa energia mental, nosso foco. Com menos foco, a produtividade cai e os ganhos também. E com menos ganhos, fica impossível poupar. O ciclo se fecha e a pessoa fica presa. Então, aqui está o ponto principal. Não é só o estresse financeiro que cria armadilha. É a combinação de duas coisas. O sentimento de estresse, claro, mas também essa ingenuidade, essa falta de visão sobre como esse estresse vai impactar as decisões futuras. É essa mistura que aprisiona. Agora que a gente entendeu como a armadilha funciona, vamos descobrir o tamanho do impacto dela. O custo real dessa preocupação toda mostra uma diferença que é, sinceramente, assustadora entre os dois grupos. Olha só este número: 20 vezes. O custo do bem-estar do estresse financeiro é cerca de 20 vezes maior para os lares ingênuos do que para os sofisticados. Pensa nisso como o valor em dinheiro que seria preciso para compensar todo o impacto negativo do estresse. Para quem está preso na armadilha, esse custo é 20 vezes maior. E por que essa diferença é tão brutal? É simples. Para o grupo sofisticado, o estresse é um problema passageiro, temporário. Eles entendem a causa e agem, poupando para sair daquela situação. Mas, para o grupo ingênuo, não é temporário. Vira uma condição crônica, uma armadilha sem uma saída clara. E tudo isso nos leva a uma última pergunta que é talvez a mais importante de todas. Se a gente sabe que a psicologia do estresse pode criar armadilhas tão poderosas, com um custo humano tão alto, como é que os nossos sistemas, o governo, as políticas públicas, o sistema financeiro, podem ser desenhados para ajudar as pessoas a encontrar saída? A resposta para isso pode ser a chave para o bem-estar de muita gente.